Fábio já entrou, vereador Fábio. A gente vai aguardar um pouquinho, Fábio, o pessoal entrar e nós vamos dar início então. Então, como eu estava falando, esse é um projeto da Mecom Brasil para a gente poder conectar pessoas. E o nosso intuito aqui foi ouvir autoridades públicas de todo o país para poder compreender quais são as posições que eles estão tomando e o que motivam essas posições. Porque quando eu olho para mim, gente, nessas últimas lives aqui que a gente estava fazendo, sinceramente, eu me sinto perdida nesse meio, sabe? Em meio a tanta informação. É uma coisa tão nova, é uma coisa. A gente talvez está cobrando tanto das pessoas uma resposta, e é uma resposta que eles não sabem dar, né? É uma resposta que ninguém sabe dar. Eu penso que todo mundo está tentando dar o melhor de si, está tentando também mostrar, olha, essas são as minhas necessidades, olhem para mim, né? Então, aqui o nossa live. Eu acredito que está sendo para vocês assim também, sabe? Está sendo difícil para vocês estão conseguindo fazer o isolamento. Eu gostaria muito que vocês colocassem aí, gente, estou em isolamento, não estou trabalhando, preciso trabalhar, para a gente saber o que está acontecendo, sabe? Deixa eu ver aqui, Fábio, eu coloquei, tá aguardando, acho que é a internet, mas já está aceito a entrada aqui para você vir com a gente. Boa tarde, Boa tarde, Fábio. tudo bem? Agora que eu consegui a conexão aqui, estava te ouvindo, daí depois parou. Mas, ó, prazer imenso, viu? Estou Prazer é acompanhando meu. o canal de vocês e muito importante o que vocês estão fazendo com essa participação ajudando o Brasil, cada um de sua forma, e vocês já têm dentro do métier de vocês a mediação, os conflitos, né? E estamos vivendo isso, né, no país. Você dizia há pouco que o que está acontecendo, né? Estamos todos perdidos, todos no mesmo barco, né? Mas prazer imenso, disposição. A nossa, o teu perfil veio para nós, Fábio, até através de uma deputada aqui em Mato Grosso, Ah, que é? ela Que bacana. é, e daí eu comecei a te acompanhar, comecei a ver o teu trabalho e bastante gente te elogiando, tá? Que Esse é o bacana. melhor vereador de São José do Rio Preto. Falei, olha só. Você sabe que é, vocês estão no Mato Grosso, né? Eu estou hoje aqui em São José do Rio Preto, São Paulo, mas eu tenho um segredo aí. Eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só. Eu moro aqui há 15 anos, em São José Uhum. do Rio Preto, mas minha família é toda de Campo Grande. Já fui bastante aí no Mato Grosso. Vocês estão em Cuiabá, né? Sim, Cuiabá. Já foi bastante. É uma cidade maravilhosa, acolhedora. Que bom, E, fico feliz. bom saber que você é nosso vizinho aqui, né? Somos E, vizinhos. e da terra do nosso ex-ministro Mandetta, não é não? Pois é, o Mandetta é um grande amigo, uma pessoa extremamente do bem e cumpriu sua missão, né? O que eu disse a um amigo que me perguntou o que eu achava da demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu disse que na vida, quando somos demitidos ou afastados de alguma forma pelas virtudes e não pelos defeitos, isto é bom, é gratificante. E o que ocorreu com o ministro, na minha opinião, é que ele foi afastado pelas virtudes que ele tem e não pelos defeitos que tentam achar nele. Excelente. É lindo ver isso. E essa era justamente, Fábio, a primeira coisa que eu ia perguntar para ti, porque eu vi o teu último post no Instagram e justamente tinha o agradecimento ao trabalho do Mandetta, né, no Ministério da Saúde. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? Você como autoridade pública, o que que o Mandetta significou para ti, na tua visão, pessoa? Olha, eu acho que o ex-ministro Mandetta teve um papel fundamental nesse período dessa pandemia que nós estamos vivendo no país. Mandetta, para quem já conhece, igual eu conheço, sabemos das suas qualidades, uma pessoa extremamente culta, focada,
E, como eu disse, tem várias virtudes. E uma das virtudes dele é a lealdade. E quando você se fala em lealdade, você vai falar, mas muitos estão dizendo que ele não foi leal com o presidente, mas ele foi leal com a população. Ele foi leal com as convicções que ele tem, com os números que ele tem, foi leal com a ciência, foi leal com o diploma dele como médico. E caiu em pé devido a essa lealdade. Eu acho que ele deixa um grande legado, que é só o tempo e a história que vai mostrar isso. Ele direcionou o Ministério da Saúde de uma forma muito competente, de uma forma muito rápida, muito ágil. Eu acho que ele já deixou o norte para o novo ministro. O que nós queremos é que o novo ministro tenha sucesso também, que ele consiga conduzir o nosso país com responsabilidade, com a mesma responsabilidade que vinha sendo conduzida pelo Mandetta. E se nós não tivermos essa preocupação, esta lealdade com a verdade, nós podemos ter problemas graves lá na frente, porque nós estamos perdidos, mas nós sabemos que neste barco tem comandantes que são cientistas, são estudiosos, que estão focados nisso aí, nós temos que acreditar, nos resta neste momento acreditar. Então, ele deixa um grande legado, ele deu o norte já do que deve ser feito e os governos municipais, estaduais, estão sendo direcionados desta maneira. Eu acho, nós como instituto e o nosso convite aqui é justamente para poder estar ouvindo abertamente, né, diferentes posicionamentos. Já houve entrevistados que pensam de uma maneira diferente. Sim, sim. Eu tenho um pensamento também muito parecido contigo nesse sentido, né? E a proposta aqui é realmente a gente abrir um espaço de diálogo e abrir um espaço de compreensão, né, Fábio? Porque a gente sempre fala, posicionamentos diferentes existem, mas aqui no meio há algo que nós caminhamos para encontrarmos juntos. Porque o que a gente busca é a mesma coisa no final de tudo. Todo mundo quer estar bem, todo mundo precisa de saúde, sim, todo mundo precisa se manter, sim, né? Então, o que nós todos temos posicionamentos diferentes, mas se a gente for olhar, o que a gente está buscando é a mesma coisa. Sim, a lógica é uma só. É uma só. Então, é lindo ver isso, sabe? A pessoa deixando, eu gostei muito do que tu disse antes, né? E deixando pelos méritos, assim, né? E Sim. sai tranquilo, né? Não pelos defeitos, né? Não pelos defeitos. Rebeca, eu vou falar uma coisa para ti. É uma novidade para todo mundo, uma novidade para mim, para você, para todos que estão aí na vida. Todos nós nunca passamos por isso aí. Nossa geração não enfrentou uma responsabilidade deste tamanho. Nós temos que ter nesse momento responsabilidade em não politizar esta pandemia. Existem dois ministérios importantes neste momento, que é o da economia e o da saúde. Porque o que mais está sendo afetado nesse momento é a economia e a saúde. A saúde entende que ela precisa seguir esse norte de isolamento, de segurar o máximo possível as pessoas dentro de casa. Esse é o norte da saúde. A economia, ela entende também que ela precisa segurar de alguma forma o país. Ela precisa segurar aqueles que produzem e precisa segurar aqueles que trabalham. Então, não dá para sentar na mesma mesa, porque as ideias serão totalmente diferentes. O presidente Bolsonaro, ele hoje na troca de ministro, ele disse, junta eu e o Mandetta e faça um. Não tem como, não existe essa possibilidade. O Ministério da Saúde está focado em apaziguar o máximo possível esse vírus. O Ministério da Economia está focado isso aí. Os especialistas estão prontos para isso. No Ministério da Economia nós temos o ministro Paulo Guedes, que é um ministro extremamente competente, um ministro que realmente sabe o norte a seguir. E o que ele faz?
Ele busca dinheiro. Como que se busca dinheiro neste momento? É só o governo federal que pode buscar, que através das dívidas de dinheiro públicos. É papel impresso, que só pode imprimir o governo federal. Ah, mas vai aumentar a dívida? Vai, mas vai aumentar a longo prazo. Essa dívida aumenta a longo prazo. E o governo estadual e o governo municipal, ele depende do governo federal. A arrecadação caiu, as empresas não estão em desenvolvimento, não estão funcionando e não tem de onde tirar o dinheiro. Então, que fique focado na economia, de como resolver dessa forma. Coloca-se mais dinheiro, quem tem dinheiro distribui, quem tem renda distribua, quem não tem, peça o auxílio do governo. E o Ministério da Saúde sente sozinho na mesa e foque naquilo que é essencial, que é a saúde. É esta a minha visão neste momento. Nós temos, é muito claro isso aí. É muito claro. É como se nós estivéssemos, eu até escrevi esses dias isso, nós estivéssemos em alto mar, nós temos um barco. Não dá para você pegar dois comandantes no timão, no guidão. Não dá no timão, não dá para você colocar os dois, colocar um vai querer puxar para cá, outro vai puxar para lá. Então, o que tem que se fazer? Dividir tarefas. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é uma briga política que está ocorrendo com o governo federal, com o Congresso, com os governadores, com os municípios. Se não houver essa união, com certeza a crise vai ser maior do que nós estamos esperando. Sim, sim. E uma das coisas que eu percebo também, né? Então, nós estamos aí diante de dois pontos cruciais, né? Que é a economia, é a saúde, e o que nós buscamos, o que nós observamos é justamente isso, né? O que está no meio de dois posicionamentos diferentes é um interesse, uma necessidade, são necessidades que são comuns a todos, né? Então, Com é preciso certeza. haver esse equilíbrio, né? Esse cuidado, tanto de um lado quanto do outro, e não simplesmente adotar determinado tipo de posicionamento né, e bater em cima dele, excluindo outro. Né? Quando a gente fala em necessidades, eu acho que a gente tem necessidade de todos, né? Não necessidade de um grupo ou de outro. Né? Isso que a gente busca sempre fazer quando a gente está trabalhando em mediação de conflitos, quando a gente está trabalhando em construção de consenso, né? Eu estava A olhando aqui, necessidade hoje é do país, né? A necessidade hoje é do país inteiro, né? Ela não tem lado, ela é globalizada no extremo. é mundial, né? O que acontece lá fora também afeta a gente Com diretamente, né? certeza, é uma pirâmide. Exato. E eu olhei aqui, Fábio, ali em São José do Rio Preto, então na tua cidade, eu vi um post teu que fala sobre, você falou que a população respeitando as normas de isolamento, o município tem uma lei que fala exatamente de alguns comércios que ficam abertos e outros que estão fechados, né? E os que estão Sim. abertos precisam cumprir itens, né? Determinadas regras de segurança aí para não serem multados ou até lacrados, né? Então, qual Sim. foi o critério que vocês utilizaram, Fábio, em São José do Rio Preto, para poder determinar o que abre e o que fecha? Porque aqui em Mato Grosso, pelo menos, a gente está tendo vários, enfim, em todos os lugares que está assim, o que é o critério é a aglomeração de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente verifica, por exemplo, fecharam aqui os restaurantes, mas a gente verifica os bancos que têm uma aglomeração ainda maior e cujas pessoas não estão se cuidando, sabe? Então, é relativo isso. A gente percebe também que as autoridades públicas estão lutando, estão ali pensando, né, de uma forma inteligente em como equilibrar
mas as pessoas estão ali também, né? As pessoas também, acho que essa autorresponsabilidade também é muito importante, porque às vezes nós apontamos o dedo, mas não nos olhamos dentro desse pacote todo, né? Com certeza. Rebeca, inicialmente, né, foi colocado que seriam abertos aquilo que era essencial para o dia a dia, né, que era comida, que era saúde e tal. Só que o essencial para o dia a dia da sobrevivência é, é, é o que você disse agora, não dá para apontar um para o outro. De repente, é essencial para mim uma coisa, é essencial para o outro outra coisa. Então, as comparações hoje é o que mais ocorre, pelo menos aqui em São José do Rio Preto. Só para a título de informação, São José do Rio Preto é uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes. Ela é uma metrópole, né? Então, ao seu redor, nós falamos de 2 milhões de habitantes. E São José do Rio Preto hoje tem 66 casos confirmados, 5 óbitos, quase 10%, e isso é grave. E nós temos 7 pessoas hoje internadas, sendo 5 em UTIs e 2 em enfermaria. Parece pouco, mas não é. Não é. É muita gente. Isso aí é fora as doenças do dia a dia que ocorrem, que existe. O prefeito é um prefeito que tem bastante experiência aqui em nossa cidade. Não é um prefeito de primeiro mandato, é um prefeito de 3 mandatos aqui em São José do Rio Preto já. É um prefeito que foi deputado federal, deputado estadual, foi ministro. Então é um prefeito que tem uma longa história pública aí. Mas assim como nós, ele também está tudo é novo. Então são muitas informações que chegam. E ele adotou a cautela inicialmente, se fecha tudo, abre os supermercados, os bancos são determinações federais, então não tem como a prefeitura querer legislar nesse sentido. E esta semana, na quinta-feira, ontem, ele tomou uma outra decisão, publicou um novo decreto, autorizando algumas coisas, mas tudo com regras. Abre-se o salão de beleza, com hora marcada e individual, entra de um em um. Abre-se a oficina mecânica, tem que usar máscara, tem que usar o álcool gel, lojas de autopeças, ele foi óticas é um serviço que também passa pela saúde, consultórios médicos, advogados, contadores, tudo isso está sendo aberto porque ele entendeu que isso aí não gera aglomeração. Aí você me pergunta, mas os supermercados lotados, os bancos também. O que está ocorrendo aqui em São José do Rio Preto, tá? A disciplina, a população começa a ficar disciplinada, porque tem um medo também. Então, os supermercados já estão respeitando os limites nas suas filas. Os bancos, não entra, aqui em São José do Rio Preto, não entra dentro do banco se não for de máscara. Tem álcool gel na porta. E toda a fiscalização da cidade, ela está aqui para ajudar. Foi concentrada numa única secretaria, que é a de saúde, e a vigilância sanitária ficou responsável por isso. Então, o fiscal que é da obra, fiscal do trânsito, fiscal do meio ambiente, está todo focado agora na saúde. E eles estão trabalhando diuturnamente e verificando se realmente as regras estão sendo cumpridas. E nós estamos tendo nesse sentido aqui. Os pet shops foram abertos também. E o sucesso de termos hoje 66 pessoas detectadas já com o vírus e 5 mortes, não é um sucesso, mas esse número ainda pequeno é devido a esse isolamento. Então nós temos que ter essa responsabilidade, nós estamos sendo muito cobrados pelos empresários e nós queremos ajudar. Só que assim, Rebeca, o governo vai ter que colaborar. Só tem uma forma dos empresários passarem por isso aí. Tendo isenção em imposto, tendo isenção em aluguéis, tendo a ajuda financeira do governo sem juros abusivos. É a única maneira dos empresários passarem e os trabalhadores garantirem o seu emprego. Eu apresentei um projeto esta semana, pensando já lá na frente, tentando flexibilizar os horários de trabalho dos empresários aqui na cidade. Não sei como funciona a lei em Cuiabá ou no Mato Grosso, só que aqui você tem o comércio livre, tem horário para abrir e horário para fechar. Então, às 18 horas tem que estar fechado, a não ser shopping que vão até as 22 horas. Eu apresentei um projeto pedindo que até dezembro, após a pandemia, nós possamos abrir até as 22 horas e que os feriados sejam contados como dias normais.
E é a maneira que nós temos de ajudar, porque não consigo enxergar uma outra maneira de ajudar a não ser nos unirmos à classe empresarial, ao trabalhador e à saúde. Uhum, uhum. É isso. É, a gente fica até sem palavras, né, Fábio? Porque Fica. percebe, assim, uma luta mesmo das autoridades públicas e a cobrança, né? Nós estávamos aqui numa live essa semana com os deputados aqui da Assembleia em Mato Grosso e todos falando isso. A gente está no fogo cruzado, sendo bombardeados de cobranças e na verdade a gente não sabe o que fazer. Assim, Nossa. não, a gente busca relatórios técnicos, né? Busca apoio técnico, mas é uma novidade para todo mundo. Então, o que e aquela frase que tu colocou e eu tinha comentado, coincidentemente, e aí que me chamou muita atenção você, a tua colocação num post, foi justamente falando aquilo. Nós não estamos no mesmo barco, né? Tem pessoas com necessidades bem diferentes e nós precisamos olhar para isso. Então, não basta a simples crítica de um posicionamento. Precisamos entender o que tem por baixo, o que tem por trás disso, em que barco que ela está navegando, né? Nós estamos em barcos diferentes, porém enfrentando uma mesma tempestade. O mesmo mar. É o mesmo mar. Tem uma canção muito bonita do Monsenhor Jonas que fala o seguinte: não dá mais para voltar. O barco está em alto mar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que nos leva a pensar é o amor de Deus. Então, nós temos que entender isso aí. Nós estamos em alto mar. Precisamos ter mais compaixão, precisamos ter mais amor e entender que cada um tem a sua necessidade, tem as suas virtudes, os seus problemas e tentarmos respeitarmos isso aí. Respeitar, porque a minha dificuldade, Rebeca, talvez não seja a mesma sua. A sua não é a mesma do próximo. E, e neste momento precisamos pensar em tudo, pensar em todos. Nós que somos gestores públicos, estamos sendo extremamente cobrados, muito cobrados. E essa cobrança, ela é interessante porque ela desperta o político, ela desperta sobre a responsabilidade, sobre a importância da família, sobre a importância de onde você quer chegar, o que você quer fazer. Eu confesso para ti que tá sendo um período muito difícil para mim, porque é muita gente com situações diferentes e nos colocando nessa situação e erguendo a mão falando, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então, Rebeca, eu acho importante e quero parabenizar o que você está fazendo e contribuindo. Essa contribuição tua está sendo extremamente importante, porque se uma pessoa puder ser acalmada ou levantada por um diálogo igual ao nosso, por uma live igual essa aí, nós já vamos dizer que nós cumprimos a nossa missão, que a principal missão nossa é essa, olhar o próximo com os olhos e o amor de Deus. Isso aí, né? Devagarzinho nós vamos chegar. E você sabe, e fica aí uma sugestão para ti também, aqui em São José do Rio Preto, nós estamos tendo várias lives de oração, sabe, Rebeca? Muito bacana mesmo. E pessoas se entregando realmente para esse momento. E eu acho que isso conforta e conforta demais. E fica aí uma sugestão para você que hoje está, por enquanto, ouvindo os políticos, as autoridades do país, mas que você possa trazer também as autoridades religiosas, para que eles possam passar alguma mensagem, porque essa mensagem, ela ajuda, ela te norteia, ela te dá um direcionamento, ela te dá alguma posição. E temos que nos unir. Estamos falando aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, você do Mato Grosso, e o país é um só, né? O país é um só, o Brasil é um só, e o objetivo é um só também.
É isso aí. Eu agradeço. Eu falei, olha, achei uma pessoa. Que bom que você aceitou meu convite. Com o maior Quando eu prazer. quando eu vi as suas postagens, eu sabia que você ia fazer diferença. Ah, que bom. Eu fico feliz. Você sabe quem que, em tudo isso que está acontecendo, sabe quem que eu escolhi, Rebeca? Hum? Deus. Uhum. Eu escolhi a Ele. E não vou dizer para você que eu não estou enfrentando esse mar também, não, de tempestade. Isso seria covardia minha dizer que eu não, se eu não estivesse enfrentando. Lógico que eu estou. Mas convicção plena, plena de que nós vamos passar. Vai sim. Todo mundo vai passar e vamos passar juntos, né? Com certeza. Então, Fábio, olha, que Deus te abençoe e te dê sabedoria para poder conduzir aí, né, as determinações que vão acontecer em São José do Rio Preto. Com certeza, o que você faz aí afeta a gente aqui, né? Estamos todos conectados e esse é o intuito da Mecom Brasil, é conectar pessoas mesmo, conectar ideias, saber o que está acontecendo, receber informações para que a gente possa se acolher em grupo mesmo, né? Sim, Não pode se abraçar, mas a gente, né, tem esse contato aqui que é muito especial, que muito, está sendo muito produtivo para nós aqui como instituição. Então, eu agradeço demais a tua presença, agradeço você ter aceito o nosso convite e as suas palavras e que Deus te dê muita sabedoria para conduzir os trabalhos. para todos nós. Eu que agradeço, fico bastante lisonjeado. Demorei um pouquinho para te responder, porque eu fico pensando, né? É, é o momento do político fazer isso, falar isso aí. Então isso me incomoda um pouco quando eu recebo vários convites. Confesso para você que é a primeira live que eu estou fazendo, mas já recebi outros convites, porque não podemos ser superiores a ninguém, a ninguém. Precisamos estarmos com o mesmo direcionamento. Mas depois que eu entrei na sua página, que eu vi algumas lives que você fez, vi que realmente o que você busca é realmente tentar alimentar de esperança e de informações algumas pessoas, né? Aquelas pessoas que você pode alcançar, aquelas pessoas que eu posso alcançar posteriormente também, eu resolvi aceitar. E coloco-me à disposição de vocês, coloco-me vocês em nossas orações, e em breve estaremos aqui para conversar de coisas mais otimistas. Deus abençoe todos vocês, viu? Obrigada, Fábio. E só comentando o que tu disse aqui sobre a questão do conflito, né? Como a gente tem Ah, medo de tocar num conflito, né? Mas eu acho que é ah, essencial você aparecer, você tocar, porque o problema não é o conflito que está acontecendo, mas a forma como nós estamos lidando com ele. E você tem toda essa exatamente. habilidade para poder falar, tocar em assuntos difíceis de uma maneira tranquila, né? Então, com certeza aí, aceite outras lives, participe mesmo, sem medo, porque tu traz essa habilidade em lidar, em tocar nesse conflito. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito aqui. Tem bastante comentários. Fábio Marcondes, excelente pessoa. Vereador Fábio, devagar, aqui devagar e sempre. Parabéns, sua humildade e fé. Tem muitos elogios aqui. Eu encaminhei alguns convites para o pessoal lá de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto. E o pessoal, gente, esse é o melhor vereador da cidade. Nós gostamos muito dele. Falei, que legal, que boa pessoa que a gente conseguiu conectar, né? Então, é isso. Muito obrigada. Eu que Obrigada a todo agradeço mundo que vocês. compareceu aí. E a nossa live, vereador, vai ficar disponível no YouTube da Mecom Tá. Brasil. Nós estamos colocando lá as lives que nós estamos fazendo do Mecom Brasil Conecta. E também, essa semana, na verdade, na próxima semana, a TV Cidade Verde aqui de Mato Grosso, em Sinop, ela retransmite a nossa live para Ah, poder que bacana. o que as autoridades de outros estados estão pensando e fazendo, tá certo? Que, que bacana. Fica aí meu carinho para todo esse povo maravilhoso que é o povo do Mato Grosso e que nós possamos realmente vencer. E não esqueçam
que o vento forte que nos leva para frente é o amor de Deus. E esse temporal vai passar, tá bom? Deus abençoe, sempre à disposição. Deus abençoe você e sua família, Fábio. Até Amém, mais. nós todos. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada por todo mundo que acompanhou. A nossa live, então, vai ficar disponível no YouTube por 24 horas aqui no Instagram e também no YouTube. E amanhã, para quem reside na cidade de Sinop, às 7... Amanhã não, desculpa. Na próxima semana, às 7h30 da manhã, a gente faz um post lá na Micom para poder falar quando que vai ser transmitida para Sinop, tá certo? Um grande abraço para vocês, gente. Até mais.